No princípio de tudo, não existia nada, nenhuma árvore, nenhum animal, nenhuma pessoa. Só o grande e poderoso Deus, que é o Criador de todas as coisas. E então, Deus começou a fazer algo maravilhoso. Com a sua voz poderosa, Ele criou o céu azul, bem alto lá em cima. Criou o sol brilhante, a lua prateada e as estrelas que piscam no céu como pequenos diamantes. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Depois, Deus falou e a terra apareceu, com montanhas altas, vales profundos e mares grandões cheios de peixes coloridos. Ele disse: haja plantas. E surgiram flores perfumadas, árvores frutíferas, gramas verdinhas e rios que cantavam enquanto corriam por entre as pedras. Cada parte da criação era perfeita, mas ainda estava faltando alguém muito especial. Foi então que Deus decidiu criar o primeiro ser humano. Mas sabe como ele fez isso? Deus não usou uma varinha mágica ou um pincel mágico, não. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, isso mesmo, o pozinho do chão, e formou um homem com suas próprias mãos. Ele desenhou o nariz, os olhos, os braços, os pés, os dedos. Tudo com cuidado e amor. E quando aquele corpo estava prontinho, Deus fez algo maravilhoso. Soprou o fôlego da vida bem no nariz daquele homem de barro. E aí, paf! O homem abriu os olhos, respirou fundo e viveu. Esse homem se chamava Adão. Ele foi o primeiro ser humano da história, feito de um jeito único, especial, à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso quer dizer que Adão podia pensar, sentir, amar e conversar com Deus. Mas Deus não colocou Adão em qualquer lugar. Não, ele preparou o lugar mais lindo de todos os tempos, o Jardim do Éden. Imagine um jardim enorme, cheio de árvores frondosas, com frutas suculentas, penduradas nos galhos, maçãs, figos, uvas, mangas, bananas, tudo o que se possa imaginar. Flores de todas as cores perfumavam o ar. E havia pássaros que cantavam alegremente. Leõezinhos dormiam tranquilos ao lado de ovelhinhas, e os animais não brigavam entre si. Era um verdadeiro paraíso. Ali no Éden, Adão podia andar descalço na grama macia, beber da água limpinha dos rios brilhantes, e o mais incrível, ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele como um amigo fala com outro amigo. Que incrível, não é? Adão tinha um coração puro e vivia em perfeita harmonia com tudo ao seu redor. Ele era o guardião daquele jardim maravilhoso. Mas sua aventura estava só começando. Adão vivia num lugar maravilhoso. Lembra? O Jardim do Éden era um verdadeiro paraíso. Ele tinha tudo o que precisava: frutas deliciosas, rios de água cristalina, animais de todas as espécies. E o mais incrível de tudo, Deus falava com ele. Mas, mesmo com tanta beleza e alegria ao redor, algo ainda não estava completo. Deus olhou para Adão e disse uma coisa muito importante: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Adão era o único ser humano em todo o jardim. Ele via os passarinhos voando em pares, os macaquinhos pulando em dupla, os peixes nadando juntos, e até os leões tinham seus companheiros. Mas Adão estava sozinho. Então Deus, que sempre sabe o que é melhor, teve uma ideia muito especial. Ele ia criar alguém que fosse perfeito para estar com Adão. Alguém com quem ele pudesse conversar, sorrir, dividir tarefas e viverem amor. Mas veja só como Deus fez isso de um jeito mágico e cheio de carinho. Deus fez Adão cair num sono profundo, como quando a gente dorme bem gostoso. E enquanto Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas, sim, uma partezinha do seu corpo. Mas Adão nem sentiu dor, porque Deus cuidou de tudo com muito amor e perfeição. Depois, com aquela costela, Deus formou a primeira mulher da história. Deus
Não a fez do pó, como fez com Adão. Ele a fez de uma parte do próprio homem, para mostrar que os dois eram ligados, como uma família. Quando Adão acordou e viu aquela linda mulher diante dele, ficou maravilhado. Seus olhos brilharam de alegria, e ele disse com o coração cheio de emoção: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Adão chamou essa mulher de Eva, que significa a mãe de todos os viventes. Agora ele não estava mais sozinho. Eles se tornaram um casal especial, unidos por Deus. E juntos receberam uma missão muito importante: cuidar de todo o jardim do Éden. Eles plantavam, colhiam, davam nomes aos animais, caminhavam pela grama verdinha e ouviam a voz de Deus no frescor da tarde. Adão e Eva viviam em paz, alegria e união, num lugar onde tudo era perfeito. Eles se amavam, riam, conversavam e descobriam as belezas do jardim todos os dias. Era uma vida cheia de amor, de propósito e da presença de Deus. Mas essa linda história ainda tem mais. Adão e Eva estavam vivendo dias incríveis no jardim do Éden, o lugar mais lindo que Deus já criou. Eles acordavam com o canto dos passarinhos, caminhavam de mãos dadas por entre árvores cheias de frutas coloridas e suculentas, e conversavam com Deus como se Ele fosse o melhor amigo deles. Que maravilha! Eles podiam comer de todas as árvores do jardim: maçã, banana, figo, uva, manga. Tinha até frutas que a gente nem conhece. Tudo era fresquinho, docinho e perfeito. Nada ali fazia mal, e todos os dias eram cheios de paz, alegria e amor. Mas, no meio do jardim, havia duas árvores muito especiais. Uma delas era chamada de Árvore da Vida, e a outra tinha um nome bem diferente: a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E foi sobre essa segunda árvore que Deus deu um aviso muito sério. Um dia, Deus chamou Adão e explicou com muito carinho e firmeza: você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer dela, com certeza morrerá. Gênesis 2:16-17. Deus não disse isso para castigar. Pelo contrário, ele fez isso porque amava Adão e Eva e queria protegê-los. Aquela árvore era um teste de obediência. Deus queria saber: será que eles iriam confiar em Ele e obedecer, mesmo quando tivessem curiosidade? Era como se Deus dissesse: eu lhes dei tudo: o jardim, os frutos, os animais, o amor. Agora, provem o quanto confiam em mim, obedecendo a uma simples ordem. Adão e Eva sabiam da instrução de Deus. Eles podiam andar perto da árvore, podiam admirá-la de longe, mas não podiam comer daquele fruto. Era a única coisa que Deus havia proibido. E por um tempo, eles obedeceram direitinho. Viviam felizes, cuidando do jardim, dando nome aos bichinhos, colhendo flores, brincando com os animais e conversando com Deus no fim do dia. Eles estavam cercados de tantas maravilhas que nem pensavam em desobedecer. Mas, como você vai ver no próximo capítulo, essa história tomou um rumo triste e inesperado. Algo aconteceria que mudaria tudo. Adão e Eva viviam felizes no jardim do Éden, obedecendo a Deus e cuidando de tudo com amor. Todos os dias eram cheios de paz, alegria e comunhão com o Criador. Eles sabiam que podiam comer de todas as árvores do jardim, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem vinha do próprio Deus, e eles haviam entendido direitinho. Mas um dia, algo muito estranho aconteceu. Enquanto Eva passeava pelo jardim, admirando as flores e colhendo frutas, ela se aproximou da árvore proibida. E lá, enrolada entre os galhos, estava uma serpente muito esperta e astuta. Mas essa não era uma cobra comum. Essa serpente estava sendo usada pelo inimigo de Deus, o diabo, que queria destruir a felicidade daquele lindo lugar. A serpente olhou para Eva e, com uma voz suave e enganadora, perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu com sinceridade: podemos comer de todas, menos da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que, se comermos ou tocarmos nela, vamos morrer. Mas então a serpente mentiu: vocês não vão morrer. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto,
vocês vão se tornar como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva ficou pensativa. Ela olhou para o fruto. Ele era bonito, parecia delicioso. E as palavras da serpente mexeram com a sua curiosidade. Então, ela esticou a mão, pegou o fruto e comeu. Naquele momento, algo muito triste aconteceu dentro do coração dela. Eva sentiu algo que nunca havia sentido antes. Era como se a alegria pura tivesse desaparecido. Mas não parou por aí. Eva foi até Adão e ele também comeu do fruto proibido. Ele sabia da ordem de Deus, mas mesmo assim escolheu desobedecer. Assim que comeram, os olhos dele se abriram, mas não da forma boa que a serpente tinha prometido. Eles perceberam que estavam nus e pela primeira vez, sentiram vergonha. Isso nunca havia acontecido antes. Então pegaram folhas de figueira, costuraram roupas e se esconderam de Deus entre as árvores. Foi um momento muito triste, porque eles desobedeceram ao único mandamento que Deus havia dado. E, com aquela escolha, algo terrível entrou no mundo, o pecado, a separação de Deus. Agora, o coração do homem e da mulher estava marcado pela desobediência, e o lindo jardim já não seria mais o mesmo. Mas mesmo assim, Deus não deixou de amá-los. E é sobre isso que vamos ver no próximo capítulo. O lindo jardim do Éden, cheio de árvores frutíferas, flores coloridas, rios brilhantes e a doce presença de Deus. Agora estava silencioso. Adão e Eva tinham desobedecido. Tinham comido do fruto proibido. E por causa disso, algo muito sério aconteceu. O pecado havia entrado no mundo. Eles já não sentiam mais aquela alegria pura de antes. O coração deles estava pesado e pela primeira vez, eles sentiram medo, tristeza e vergonha. Então Deus, que é justo, mas também é amoroso, foi até eles. Chamou Adão com voz firme: Adão, onde você está? Adão, escondido entre as árvores, respondeu com tristeza: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estou nu. Por isso me escondi. Deus sabia de tudo o que havia acontecido. Ele conversou com Adão, com Eva e até com a serpente. E ali, mesmo naquele momento difícil, Deus fez uma promessa cheia de esperança. Um dia, nasceria um Salvador, que viria do ventre de uma mulher, e ele venceria a serpente e o mal para sempre. Gênesis 13:15. Mas, por agora, havia uma consequência. Deus precisava tirá-los do jardim do Éden, não por falta de amor, mas porque o pecado havia separado o ser humano da perfeição que existia naquele lugar. E antes de Adão e Eva saírem, Deus fez algo muito bonito. Eles estavam usando roupas de folhas que eram frágeis e não duravam. Então Deus, com carinho, fez roupas de pele para eles, para que estivessem protegidos fora do jardim. Isso mostra que mesmo quando erramos, Deus continua cuidando da gente. Depois disso, Deus colocou querubins anjos com uma espada flamejante para guardar a entrada do Éden, para que ninguém mais pudesse entrar e comer da árvore da vida. O tempo do paraíso havia terminado. Mas a história da humanidade estava apenas começando. Adão e Eva saíram do Éden com o coração apertado, mas também com uma missão: viver, aprender, amar e esperar pela promessa de Deus. E foi ali, fora do jardim, que eles começaram uma nova vida. Eles tiveram filhos e filhas. A Bíblia conta que os 2 primeiros filhos se chamaram Caim e Abel, e com o tempo, vieram muitos outros. Assim, a história da humanidade começou. Mesmo longe do jardim, Deus nunca deixou de amar Adão e Eva. Ele continuou acompanhando seus passos, guiando suas vidas e preparando o plano perfeito para trazer de volta a comunhão entre Deus e as pessoas, Jesus, o Salvador prometido. E é por isso que, até hoje, mesmo quando erramos, podemos confiar que Deus tem um plano cheio de amor e perdão para todos nós.